Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Decidi começar a gravar uma série de vídeos sobre um livro de alemão que é muito famoso. É esse daqui, Grammatik aktiv, Deutsch als Fremdsprache, alemão como língua estrangeira. E eu vou estar aqui fazendo com vocês esse livro e tentando explicar o máximo possível. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? Então, a editora aqui do livro é Cornelissen, é um livro muito bom, principalmente para quem está iniciando. E, bom, vamos lá. A gente tem aqui todos os capítulos, como vocês podem ver. E o livro, ele vai ali do A1 ao B1. É um livro só de exercícios de A1 a B1. Bem legal. Aqui, por exemplo, ele mostra certinho qual o nível de cada exercício. E hoje a gente vai estar fazendo aqui o capítulo 1. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. Personalpronomen. Então, aqui já está falando o que é tudo isso aqui. São os pronomes pessoais do alemão. Então, vamos lá, para a gente falar uma frase em alemão, a gente tem que ter uma pessoa que está agindo, certo? Um sujeito, no caso. E a gente já pode começar com esses pronomes, que é a forma mais fácil de criar uma frase de início. Então, vamos lá, repete comigo. Ich. Ich. Então, ich significa eu, tá bom? Com esse som ali bem diferenciado. Alguns alunos falam que parece uma risadinha, tipo hihihi. Outros falam que parece um gatinho raivoso. Então, esse som é um pouquinho mais difícil de fazer, que é o CH, que aqui tá seguido do I, e por isso tem esse som mais, né? Pode testar aí, com o tempo, com certeza vai sair. O próximo pronome, que é um pouquinho mais tranquilo, é o du. Du. Então, repete comigo, du. Du lembra tu, talvez, do português, né? Ou você, tá? Você, tu. Então, é quando a gente fala diretamente com alguém, a gente vai usar esse. O próximo pronome aqui é o er. Er. É gente, eu vou anotar uma escrita. Em português seria como se fosse o é, com acento, seguido de um A. Er. Não tem necessidade de falar er, com aquele R que vem lá do fundo da garganta. Porque os alemães não costumam falar dessa forma, tá? É um R bem fraquinho mesmo. Er significa ele. O próximo pronome, sie. Sie. Isso, o S sozinho aqui com som de Z, com som de Z. E o IE com som de I longo. Então, fica sie. E neste caso aqui, significa ela. O terceiro pronome ali, na terceira pessoa, então tem ele, ela. E no alemão ainda vai ter o neutro, que a gente fala us. 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 Vou colocar aqui neutro. Então, no alemão, a gente vai ter masculino, er, feminino, sie e neutro, us. O próximo pronome aqui pra gente é o wir. Olha, novamente, o R parece um azinho, né? Vou anotar aqui pra vocês a pronúncia. O W com som de V, o I bem acentuado e um azinho no final, wir. Wir. Então, wir significa nós. Pensa em we do inglês, se você souber, certo? É um pouquinho parecido. O próximo pronome vai seguir aqui na linha com R no final de novo. E o H, que a gente não pronuncia, porque ele vem depois de uma vogal. Sempre que você tiver um H depois da vogal, ele vai deixar o nosso I longo, tá? Então, a gente vai falar ia. 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 Então, é como se fosse dessa forma aqui. Ia. Então, ia vai significar vocês, ok? Então, quando a gente está falando com várias pessoas. O próximo e o
os últimos dois, né? Esse und aqui no meio significa i, só tá conectando mesmo os pronomes. A gente tem sie und sie. Então, como assim? Então, tem 3 is no alemão? Sie, sie, sie. Sim. Então, o primeiro, como eu havia dito, significa ela. O segundo aqui vai significar eles. Sie, de novo, a mesma pronúncia. E o último sie, olha, ele tem algo bem especial. Ele começa com uma letra maiúscula. Então, ele é o sie formal, que é quando você fala com alguém que você não conhece bem, que você respeita, alguém que pode ser em qualquer situação, vamos ilustrar isso. Pode ser na cidade, falando com alguém do caixa do supermercado, do banco, qualquer contexto que você não conhece a pessoa e que é um adulto, você vai falar com ela com sie e não com du. Então é para fala direta, tá bom? O du, ele já vai ser para amigos, para familiares, para crianças, mas nesse contexto. E o sie, ali é a formalidade. Se você quiser traduzir para ficar um pouquinho mais fácil, geralmente eu uso isso no início das aulas, eu falo que pode ser o senhor, a senhora, com a diferença de que não é só com pessoas mais velhas, como no Brasil. Fechou? Então, vamos lá. Então, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie sind, são Personalpronomen. Então, são pronomes pessoais. Então, Pronomen für Personen. Pronomes para pessoas. Olha o für aqui, parece o for do inglês. Sempre vou dando essas diquinhas. Então, aqui é muito legal, né? Ele estava mostrando aqui. Ixi, esse sou eu. Olha, minúsculo, tá? No inglês a gente escreve o I maiúsculo, aqui é minúsculo no alemão. Não confundam. Du, olha ele apontando pra menina, né? Em um contexto bem informal aqui, uma menina, um menino. Já no contexto formal aqui, a gente tem pessoas um pouquinho mais velhas, usando gravata, terno. Sie, olha ele apontando pro outro, falando sie aqui com S maiúsculo. Na hora de falar a gente não vai perceber, né? Mas na escrita, sim. Olha, quando você estiver fazendo uma fofoquinha sobre alguém do sexo masculino, você vai falar ele. Você viu o que aconteceu com ele? Você viu o que aconteceu com certo? E da mesma forma, se a fofoca for ali sobre uma menina, a gente vai falar sie. Olha ela, sie. E o us, né? Eu falei pra vocês que é neutro. Ficou talvez um mistério para vocês. Mas pode ser, por exemplo, a criança vai ser neutra no alemão. Até mesmo a menina. Tem alguns casos, assim, mais raros para pessoas. E objetos, né? Mas isso vai para uma próxima. Então, você tá falando daquilo. Você vai usar para masculino, sie para feminino e us para o neutro. Pra gente falar sobre nós, olha aqui um casal, nós vamos pra festa, algo nesse sentido. Wir. Já se eu for falar com mais de uma pessoa, eu vou falar ihr. Se eu tiver mais de uma pessoa num contexto formal, também vamos falar sie com S maiúsculo. E se a gente for falar de várias pessoas num contexto informal, então a gente tá falando delas, de novo, pensa na fofoquinha. Aí a gente vai falar sie minúsculo, tá? Então vamos mais uma vez. Eu vou usar um comando com vocês e sempre que eu falar esse comando, você repete, tá bom? O comando é wiederhol. Wiederhol significa repita. Então se eu falar wiederhol ich, você vai repetir ich, ok? Então vamos lá. Wiederhol ich. Muito bem. Ich. Wiederhol du. Du. Wiederhol sie. Sie. Wiederhol er. Er. Wiederhol sie. Sie. Wiederhol us. Us. Isso tudo é singular. Singular. Vamos para o plural. Wiederhol wir. Wir.
Wiederhol. Ihr. Ihr. Wiederhol. Sie. Sie. Wiederhol. Sie. Sie. Então, voltando. Ich sou eu. Du é. Isso. Tu ou você, dependendo da região que você é. Sie é o você formal, vamos colocar aqui você formal, ou senhor, a senhora, na fala direta. Er, o que é? Isso, ele. Sie, nessa terceira pessoa é ela. As, vamos chamar de neutro. Wir, que lembra em inglês we, é nós, a gente. Ihr é o próximo, que é quando a gente fala com várias pessoas. Isso, vocês. Vocês. Sie também pode ser usado com várias pessoas, mas de novo tá maiúsculo, então é quando é vocês formalmente, tá? Tô falando com várias pessoas de forma formal. E o Sie minúsculo, de novo aqui, essa terceira pessoa é a pessoa da fofoquinha. Vou até colocar uma seta aqui, a gente tá falando de alguém aqui. A gente tá falando, então, deles, eles. Fechou? Dito isso, a gente pode começar com os exercícios. Aliás, antes disso, né, a gente também tem Pronomen für Sachen. Então, aqui tá falando pronomes für. A gente falou que parece for, né? Para. E Sachen, coisas. Então, nós temos pronomes para as coisas. Então, por exemplo, no português, a gente não tem o garfo, a faca, a colher, a xícara, o mouse, enfim, para todos os objetos, eles são femininos ou masculinos, certo? No alemão, então, a gente vai ter um a mais. A gente vai ter o masculino, o feminino e o neutro. Lembrando que o que é masculino no português não é necessariamente masculino no alemão também. O que é feminino no português não é necessariamente feminino no alemão também. E o neutro já nem existe, né? Então, a gente tem que se ater a esses detalhes e aprender tudo de novo no alemão. A gente até tem algumas regras que ajudam, mas muitos a gente vai ter que decorar mesmo. Então, aqui, por exemplo, a gente diz que é ele, certo? Então, der Löffel der Löffel Então, no alemão fica o colher, tá bom? Um pouquinho esquisito, né? O feminino aqui, a gente tem garfo, a garfo, die Gabel. Então, é feminino no alemão. Talvez aí faça sentido porque que vocês ouvem ali um estrangeiro ou outro que vocês tenham conhecido misturando todos os artigos, porque realmente não é fácil, né? A gente tem que decorar um por um. E aqui a gente também tem pro neutro. Das Messer, a faca é neutra, em alemão. As. Ah, mas tem um quarto aqui, professor. O que que é esse? Tem um outro die? Meu Deus. Então, a gente pode usar die tanto pro feminino, que eu coloquei aqui de rosa. Vou colocar aqui de roxo, que eu gosto de colocar o plural. Então, tá vendo que aqui tem duas xícaras? Então, die Tassen. Xícaras, canecas. Enfim, não tem essa diferença no alemão. Die Tassen, sie. As xícaras, as canecas, elas, né? Porque sie pode ser elas ou eles. Fechou? Vamos começar agora sim com os exercícios. A gente começa aqui com o número 1. Ergänzen Sie die Pronomen. Nossa, mas já tem um Sie aqui, né? É porque o livro, ele justamente fala de forma formal com o leitor. Então, tá falando assim, e tá falando no imperativo, né? Então, tá mandando aqui a gente fazer o quê? Complete, você formal, os pronomes. Complete os pronomes, tá? Complete os pronomes. Então, vamos lá. A gente tem aqui de mãos dadas, que a gente viu aqui essa imagem. Nós, né? Então, a gente vai completar aqui. Wir sprechen Deutsch. Vamos repetir. Wir sprechen
Deutsch. Nós falamos alemão. Esse daqui costuma ser, se você não conseguiu falar de cara, relaxa, porque esse verbo é bem complicadinho. O SP vai ter assim, aqui o som de XP, sp. Opa, sp. Aí vem o R, que vem lá do fundo da garganta, como quando você tá fazendo um gargarejo, certo? Spr. Aí vai spre. E agora aquele sonzinho do ich, que eu falei no início. Sprechen. Sprechen. Mais uma vez. Sprechen. Daí a gente vem aqui com o nosso Deutsch. Então, E com U vai formar OI. Então, Deutsch. Certo? Nós falamos alemão. Olha, o sprechen lembra um pouquinho o speak do inglês, talvez. Então, é bom sempre ter uma referência. Vamos pro número 2. Aqui ele tá falando, né? Esse senhorzinho tá falando com o outro. A gente pode ver aqui, olha, formalmente, então, é o Sie, é o você formal, tá? Aquele que a gente usa em todas as situações que a gente não conhece a pessoa e que a pessoa é um adulto, né? Então, aqui, o que a gente vai completar? Sie. Haben Sie Zeit? O senhor, a senhora, né? Aqui no caso o senhor na imagem, mas poderia ser a senhora. Tem tempo? Haben Sie Zeit? Olha que interessante aqui, então, o H, ele tem um som forte, não fica haben, né? Fica haben, haben, o N aqui é visível, igual na palavra não do português, haben, Sie, o S aqui com som de Z, e o I longo, Sie, Zeit. Então, olha, gente, o Z no alemão, ele vai ter som de TS. Ou, se ficar mais fácil, igual os Z's tem aqui na palavra pizza. Pizza. Então, Zeit. E com I fica Ei, tá? Então, Zeit. Haben Sie Zeit? Você tem tempo. E o E com I, já falei, né? Vamos lá. Número 3. Hilfst mir. Aqui os dois. O garotinho apontando pra garotinha. Ele tá falando com ela. Então, é informal. Qual que é? Du. Tá? Vamos completar aqui. Du. Hilfst du mir? Ajuda você a mim. Aqui fica um pouco confuso, né? Mas é como se fosse um a mim, esse mir. Então, você me ajuda? E o número 4. Olha, a gente tá apontando. A gente tá fazendo uma fofoquinha aqui. Sobre ele, né? Então, a gente vai falar, ele é programador. Vamos ver qual imagem bate. Aqui, olha, a gente não tá falando de uma menina, nem da criancinha. A gente tá falando do mocinho. Então, a gente fala, er ist Programmierer. Er ist Programmierer. Ele é programador, tá? Ele é dev, desenvolvedor. Beleza? Vamos ver. Vamos completar agora o número 2 para finalizar essa aula. E na próxima a gente continua fazendo os outros. Fechou? Que hoje teve uma explicaçãozinha, então acabou se estendendo um pouco. Vamos aqui. Ergänzen Sie die Pronomen. De novo, ergänzen Sie die Pronomen. Complete os pronomes. Então aqui a gente está falando das ist Herr Gupta. Meu Deus, o que é isso? Então, das ist tem vários significados. Pode significar este é, ou então esta é, ou o do neutro, tá bom? E também pode ser isto é. Então, podem ser os três ali. Então, esse é, e o ré aqui, vou pintar de azulzinho, é o Sr. Gupta. Gupta é o sobrenome dele. Kommt aus Indien. Vem da Índia. Ele é da Índia. Ele, né? Já falei aqui. Então, das ist Herr Gupta, como é que a gente fala ele? Isso, igual no exercício anterior. Er kommt aus Indien. Próxima. Das ist Frau Kioka. Então, Frau significa senhora. Essa é a senhora Kioka.
Kommt aus Japan. Olha, o J tem som de Ya, ok? Japan. Aqui é ela, certo? É a senhora. Sie, minúsculo, kommt aus Japan. Então, é quando a gente tá falando de alguém. Olha, ela é do Japão. Ele da Índia, tá bom? A gente tá apontando, falando da pessoa. A gente não tá falando diretamente com ela, a gente tá falando dela. Vamos lá, próxima frase. Herr Gupta, o senhor Gupta, und Frau Kioka e a senhora Kioka sind in Berlin, estão em Berlim. Então, os dois estão em Berlim. Vamos aqui o espacinho. Lernen Deutsch. Aprendem alemão. Quem aprende alemão? Herr Gupta und Frau Kioka. Então, são eles, correto? Então, como que a gente fala eles em alemão? Sie, correto? Porque a gente está falando de mais de uma pessoa. A gente não está falando só dele, a gente não está falando só dela, e muito menos está falando de alguém que é neutro, como uma criança, por exemplo. A gente está falando aqui deles, os dois, o casal. Então, a gente vai completar aqui. E a gente coloca com letra maiúscula só porque tá no início da frase, tá? Não tem formalidade aqui. Vamos lá. Nummer 2, número 2. Hallo, Anna. Woher kommst? Komme aus New York. Olha, aqui o livro ele sempre traz essas bolinhas quando tem um diálogo, tá? Então, esses aqui são diálogos. Uma pessoa pergunta e a outra responde. Então, oi, Ana. Woher significa de onde e wo significa onde, tá? No próximo exercício. Vou anotar aqui para vocês. Woher, de onde, wo, onde. Então, woher kommst? De onde vem você, tá bom? Por que a gente vai usar você? Porque eu tô falando Ana. Não tô falando senhor Gupta, senhora Kioka. Tô falando Ana. Então, como é que é você? Du, né? Woher kommst du? Aí ela responde. Komme aus New York. Eu sou de Nova York. Ich komme aus New York, ok? Nummer 3, número 3. Mark und Dominik, wo wohnt? Wohnen in Frankfurt. Agora, eu não estou mais falando só com uma pessoa, como foi na número 2 que eu falei com a Ana. Estou falando com duas. Mark und Dominik. Então, Mark e Dominik. Wo, que significa onde. Wohnt, fica mora, tá? Onde moram vocês, tá? Não é mais du. Onde moram vocês. Onde vocês moram. Então, o que vai ser vocês? Esse daí é sempre difícil de decorar. Vamos voltar aqui para uns segundinhos. Isso, é o ia. Vocês, olha, a moça falando com os dois aqui, com as duas crianças. Então, wo wohnt ihr? Vocês. E o que eles vão responder? Nós moramos em Frankfurt. Wir wohnen in Frankfurt.